capítulo passado a gente estudou a lei de Coulomb. E através da lei de Coulomb nós conseguimos identificar, calcular, quantificar a força causada por uma carga ou um conjunto de cargas, seja ele um conjunto de cargas discretas ou um conjunto de carga dentro de um corpo, né? Qual que é a força que essa carga consegue exercer numa outra carga, certo? Então, basicamente é isso que a lei de Coulomb nos oferece. Obviamente, nós estudamos a lei de Coulomb em conjunto com o princípio da superposição para chegar às conclusões que a gente chegou. Agora, eu vou colocar aqui um cenário e vamos estudar o porquê que a gente precisa abandonar, pelo menos por enquanto, o conceito de força e partir para o conceito de campo elétrico. Então, considere a seguinte situação. Então, vamos imaginar aqui que eu tenha um conjunto de cargas Então aqui, por exemplo, eu tenho 5 cargas, mas poderiam ser mais, né? Eu poderia ter aqui uma quantidade N de cargas, certo? E essas cargas, eu vou chamar elas de cargas-fonte. Muito bem, por que eu vou chamar elas de cargas-fontes? Porque elas serão a fonte do campo elétrico, que é o que a gente vai discutir mais na frente. Mas, a princípio, o nome dela é cargas-fontes. E aí agora eu vou calcular, ou pelo menos eu vou colocar um cenário na qual eu quero entender qual que é o efeito dessas cargas-fontes. Veja que aqui eu não preciso dizer se elas são positivas ou negativas e quais os valores delas. São conjunto de cargas. Agora, eu vou querer saber qual que é o efeito dessas cargas, o efeito elétrico dessas cargas em uma outra carga, a uma certa distância Q, que eu vou chamar ela de carga teste. Então, o objetivo geral de tudo isso aqui é descrever quais são os efeitos elétricos dessas cargas, que são as cargas-fontes, na carga teste. E aí, o que eu quero dizer com efeitos, né? A gente sabe que eu vou ter força elétrica. E se eu agora olhar do ponto de vista dinâmico, de mecânica, se essa carga tiver uma massa, eu tiver uma força sendo aplicada nessa carga, uma força resultante, eu vou ter uma aceleração. Se eu tiver uma aceleração e essa, na verdade, for a única força nessa carga, né, vai fazer uma aceleração resultante e essa aceleração vai ou colocar esse corpo em movimento ou vai parar. Mas vamos imaginar que ele estava em repouso no início. Vai colocar esse corpo em movimento, né? E então esse corpo vai ganhar uma velocidade e essa é a dinâmica do que vai acontecer. Um conjunto de cargas gerando uma força elétrica naquela carga vai colocar ela em movimento. Então é isso que eu quero dizer com descrever o que vai acontecer com essa carga. E o que a gente sabe, né? Nós sabemos de 3 coisas. A primeira delas, nós conhecemos a lei de Coulomb. Nós também sabemos o princípio da superposição. E também nós sabemos as leis da dinâmica. E o que eu quero dizer com leis da dinâmica? Eu estou falando aqui das 3 leis de Newton, né? Ou seja, se eu sei a massa daquele corpo, sei as forças que estão atuando nele, eu consigo identificar ou descrever o movimento dele. Então isso é o que a gente sabe. E a gente sabe que quando eu tenho isso, né? Lei de Coulomb, o princípio da superposição para eu poder combinar todas as forças para calcular uma força resultante e as leis da dinâmica, que são essencialmente as leis de Newton, eu sei que isso vai gerar movimento. Esse movimento não é necessariamente só dessa carga. Você pode ter essas cargas também interagindo umas com as outras e também o efeito dessa carga nas cargas-fontes. Mas por enquanto,
vamos nos focar somente no efeito nessa carga aqui. E imaginar, por exemplo, que essas cargas estão fixas. Esse movimento pode ser o quê? Dessa carga, mas também pode ser dessas cargas. Essas cargas podem estar se movimentando, elas vão se movimentar se elas estiverem sob efeito dos campos de uma das outras, e também o efeito dessa carga nessas cargas aqui. Mas, por enquanto, nós vamos nos focar apenas nos efeitos na carga teste. E quais as consequências de eu ter movimento nessa situação? Existem duas consequências. Duas consequências que complicam a análise do que vai acontecer com essa carga. O primeiro deles vem do fato de que a gente sabe que essa ação à distância que ocorre do fato de eu ter cargas aqui e uma carga lá, essa ação à distância ela ocorre com velocidade finita. Ou seja, a informação de que essa carga aqui vai atuar nessa carga ou de que essa vai atuar nessa carga, ela se propaga com a velocidade finita, ou seja, não é instantâneo. Por que eu quero dizer com isso? Quer dizer que se eu mover uma dessas cargas um pouquinho para cá, a informação de que essa carga saiu do lugar e veio para outro, ela não vai ser instantaneamente comunicada a essa carga. Por que é importante eu saber isso? Porque veja que a força da lei de Coulomb, ela depende do vetor que liga a carga fonte na carga teste. Se eu mudo a carga fonte de posição, a força vai mudar. Mas a informação de que essa carga mudou de posição não se transmite de forma instantânea. Então, isso gera uma dificuldade. Por quê? Quando eu for calcular a força sobre essa carga causada por esta carga, num tempo t, eu não posso calcular sabendo a posição dessa carga em tempo t, e sim quando ela era no passado. Por quê? Depende do tempo que levou a informação sair daqui para cá. A gente sabe hoje que essa informação é transmitida na velocidade da luz. Para distâncias relativamente pequenas e para movimentos relativamente lentos, isso não faz tanta diferença. Mas, à medida que você tem distâncias maiores, ou seja, o tempo de viagem é maior e a velocidade que essas cargas se movem começa a ficar muito alto, a gente começa a ter problemas no cálculo preciso ou com uma certa precisão da posição, da força nessa carga teste. Então esse é o primeiro problema. O segundo problema que é criado a partir do movimento dessas cargas é que, embora a gente ainda não tenha lidado com isso, e vamos lidar com isso mais na frente, cargas em movimento podem sofrer forças que são forças que não são somente do campo elétrico, mas do campo magnético, que é uma coisa que a gente vai estudar lá na frente. Então, a força pode depender do valor da velocidade. E aí, eu não posso mais analisar o sistema como se fosse somente dependendo das posições, mas agora vão depender das posições e da velocidade. No momento em que ela entra em movimento, eu vou começar, se eu tiver carga campos magnéticos, eu tenho que começar a levar em consideração a força magnética também. E, por fim, não menos importante, quando essas cargas saem do repouso e começam a se movimentar, essa aceleração por si só, ela é um problema. A aceleração de cargas por si só vai gerar outros campos elétricos e magnéticos que a gente não vai estudar nesse curso, mas que vem do fato de que cargas aceleradas geram campos elétricos e magnéticos que não tem como a gente incluir isso nesse momento. Então, tudo isso que a gente está falando até agora, esses problemas devidos ao fato de que você tem tanto a ação à distância com velocidade finita, o fato de que se você tiver campos magnéticos, a força total vai depender da velocidade do corpo e também a aceleração gerando outros campos elétricos e magnéticos, tudo isso complica a nossa análise quando a gente permite movimento. Então a gente começa a estudar com tudo fixo. A gente chama esse estudo de eletrostática e é o que a gente vai fazer agora por um bom tempo até a gente chegar na eletrodinâmica. Mas por enquanto a gente vai considerar tudo parado, tudo em eletrostática.
E mesmo assim, é conveniente que quando eu vá estudar o efeito dessas cargas numa outra carga, que eu já tenha uma ferramenta que não dependa do valor dessa carga aqui, para que eu possa usar em qualquer situação. É aí que entra o campo elétrico. E para isso eu vou fazer uma analogia com o campo gravitacional. Eu já falei aqui no outro capítulo que a lei de Coulomb ela tem uma similaridade muito grande com a lei da gravitação. Vamos escrever isso. Vamos reescrever aqui a lei de Coulomb. A força elétrica entre duas cargas, e aqui eu vou tratar simplesmente duas cargas pontuais, é igual a K. Você tem uma carga Q, uma carga Q de teste aí, e uma carga Q, que é a carga fonte. Então, vai ser sobre R2, onde R é o módulo do vetor que separa essas cargas, né? E R, chapéu, é o vetor que liga a carga fonte à minha carga teste. E eu posso escrever aqui também a lei da gravitação aqui. No caso da lei da gravitação, a força gravitacional entre dois corpos vai ser igual a G, que é uma constante, assim como K é uma constante, chamada constante Coulomb. G é a constante gravitacional, ela vai depender da mesma maneira que K depende da unidade de medida que você está tratando, e ela é apenas um número. Então você tem G, e você tem M, Mzão, dividido por R2, R chapéu. Então, a equação parece igual, nós temos termos que são muito parecidos. O único detalhe aqui, e eu chamei atenção para isso na aula passada, e aqui eu tenho que chamar também, é que as cargas Q da carga de teste e da carga de fonte podem ser positivas ou negativas, o que faz com que essa grandeza aqui, esse produto, pode ser positivo ou negativo. Por outro lado, na lei da gravitação, essas duas massas são valores positivos, portanto, esse termo aqui sempre vai ser positivo. E a força vai ser sempre de atração. Aqui, o outro detalhe é que quando eu considero esse R aqui, é sempre da carga fonte para a carga teste. Já esse R aqui, ele é o contrário. Ele aponta dessa carga onde eu estou querendo calcular a força para a carga que está realizando a força, ok? Isso significa que ela vai sempre apontar de uma para a outra. Então esse é o paralelo que a gente pode fazer entre essas duas leis. Mas vamos olhar com mais detalhe o que acontece com essa equação aqui quando eu, por exemplo, separo alguns fatores. Vamos fazer o seguinte, vamos escrever que a força gravitacional, eu vou colocar essa massa, que é a massa do meu corpo de teste, aqui na frente, e vou colocar o G, o M grande, dividido por R2, vezes R, aqui atrás, certo? Então perceba, agora eu posso tratar essa mesma equação da seguinte maneira. Eu posso definir essa grandeza aqui como uma grandeza G, que depende, obviamente, do vetor R, e reescrever isso como mg, certo? Onde esse G aqui é esse vetor G que depende de R aqui. G a gente vai chamar de campo gravitacional. Então, se você, por exemplo, imaginar que M é uma massa como se fosse a massa de um planeta. Não precisa ser de um planeta, mas é uma massa grande. Aqui eu desenhei só um pedaço dela, mas imagine um círculo maior. E eu tenho uma outra massa aqui, M. Então, nesse caso, olhando para essas equações, eu sei que eu vou ter um vetor R que liga daqui dessa massa até o centro dessa outra massa aqui, que eu não sei onde é, mas imagino que vai lá para o centro. Então, esse é o meu vetor R. E esse vetor R, quando eu for
criar o meu vetor G, veja que ele é diretamente proporcional ao vetor R, né? Essas três grandezas são positivas, então eu tenho uma relação direta entre o vetor R chapéu, né? que é a direção do R, e o meu vetor G. Então, eu vou ter um vetor campo gravitacional que aponta nessa direção. Se eu tiver, por exemplo, aqui, né, com a minha massa aqui, outra massa, né, o que eu vou ter? O R agora aponta nessa direção, esse é o meu vetor R, e o meu vetor G aponta nessa direção. Ou seja, eu não preciso, se eu tiver como calcular G de R, eu não preciso saber informações do valor dessa massa de teste, eu só preciso saber onde ela vai estar para eu conseguir calcular o campo gravitacional. E isso é muito útil, porque aí eu consigo descrever os efeitos gravitacionais de M no espaço, sem precisar me preocupar em qual é o valor de M, Mzinho, certo? Então eu consigo descrever o efeito gravitacional dessa massa ao redor, através do campo gravitacional. Quando a gente está aqui, se isso aqui, por exemplo, fosse o planeta Terra, e a gente considera que G é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado e aponta para baixo, o que eu estou falando é que eu estou aqui muito próximo da superfície, e aí, nessa região aqui próxima da superfície, qualquer variação que eu fizer de altura, desde que eu não vá para órbitas, desde que eu esteja aqui muito próximo, esse vetor sempre vai apontar para baixo, e vai ter um valor de módulo constante. Por isso que a gente diz que G na superfície da Terra tem um valor que tem, por exemplo, 9,8, e sempre aponta para baixo, certo? Por quê? Porque eu sei quem é o meu vetor G, meu vetor campo gravitacional ao redor do planeta Terra. E aí, se eu tiver, por exemplo, mais de uma massas de fontes, o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, ter a massa da Terra e a massa da Lua em algum lugar, e eu posso também usar o princípio da superposição para calcular o campo gravitacional total. Basta eu calcular o campo gravitacional de uma massa, na Terra, por exemplo, o campo gravitacional da Lua, isso ocupando todo o espaço, e aí o que eu faço? O campo total vai ser a soma desses dois. Ou seja, eu peguei toda a informação dessas cargas fontes, né, nesse caso dessas massas fontes, e coloquei ela dentro de um vetor chamado campo gravitacional. A mesma coisa pode ser feita para o campo elétrico. Eu posso ter o mesmo tipo de tratamento para o campo elétrico. Em vez de analisar a força elétrica, como eu fiz com a força gravitacional, eu posso analisar um campo elétrico. E aí, o procedimento é o mesmo. Aqui eu tirei a massa teste, aqui eu vou tirar a carga teste e vou usar ela, né, para definir o resto como campo elétrico. Então, se a gente tiver a lei de Coulomb como força igual a K, carga de teste Q, e uma carga Q dessas aqui qualquer, que eu vou chamar de QI, né? Então, essa é a força da iésima carga, né? Que a iésima carga fonte provoca na minha carga teste, vai ser igual a isso, né? Você tem RI, que é o iésimo vetor posição. Então, se eu tiver isso, o que eu posso fazer? Eu posso dizer que isso vai ser igual a quem? Eu coloco a minha carga de teste aqui na frente e separo aqui K, QI sobre RI quadrado vezes RI chapéu. E aí, o que eu faço? Defino essa grandeza entre parênteses com o meu iésimo campo elétrico na posição, né, que depende, obviamente, do vetor I, né, da vetor posição da iésima carga, e digo que isso é igual a Q de E de RI. Na verdade, eu posso resumir aqui e dizer que é só E de I, certo? Mas o que eu estou essencialmente fazendo aqui é, veja, eu estou escondendo ou incorporando toda a informação sobre a posição das cargas, né, da carga fonte, em relação à carga teste, ou na verdade em relação a um ponto do espaço, porque agora esse R aqui não necessariamente quer dizer que eu tenho que ter uma carga lá.
ele é um R que vai da carga fonte até um ponto do espaço. Se ele tiver naquele ponto do espaço uma carga teste, vai ter uma força. Mas eu não preciso ter a carga lá para ter o campo. Então, é assim que eu defino o campo elétrico. Campo elétrico, agora, daqui para frente, nós vamos definir campo elétrico de uma carga qualquer, certo? Que vai ser igual, e um campo elétrico ele sempre vai depender da posição, então vamos colocar aqui, dependendo de R, vai ser igual a K, o valor da carga fonte, dividido pelo módulo do vetor que liga, né, a carga fonte na posição onde eu estou querendo analisar o meu campo elétrico, né, ao quadrado, R chapéu. Então, essa vai ser a nossa definição de campo elétrico, né? Aqui, não confundam, não tem nada de diferença entre isso e isso, né? Aqui eu tenho o QI porque eu estava avaliando esse exemplo, onde eu tenho múltiplas cargas. E aqui eu tenho um Q maiúsculo, simplesmente porque eu quero agora deixar isso genérico, né? É um campo elétrico de uma carga qualquer Q. Veja que agora, né, eu posso falar do efeito de uma carga, independente se eu tenha uma carga teste no local ou não. Eu simplesmente preciso definir uma posição e uma carga, né? Se eu quero saber o efeito dessa carga numa dada posição, eu uso essa equação, né? Então perceba aqui que esse número aqui, ele, se Q for positivo, né? Então, deixa eu separar um espacinho aqui. Para Q maior do que zero, certo? Para Q maior que zero, esse K é uma constante positiva, R ao quadrado também é positivo. Então, a gente percebe que se eu tiver aqui essa carga, né, posicionada aqui, Q, tá? O que eu vou ter é que quando eu estiver numa posição aqui, por exemplo, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar o vetor R que liga Q à posição. Então, esse vai ser meu vetor R. O meu vetor campo elétrico vai ser um vetor que tem uma componente positiva multiplicando o vetor chapéu na direção de R. Ou seja, o meu campo elétrico nesse ponto aqui vai ser algo assim. Certo? Então, por que eu sei que vai ser naquela direção? Porque esse número aqui é positivo, porque eu estou dizendo que Q é maior que zero, e ele aponta na direção do vetor R chapéu, que é naquela direção. Então, se eu tiver agora aqui, então aqui o vetor R vai ser nessa direção, e o meu vetor campo elétrico vai ser nessa direção. Se eu pegar um ponto, por exemplo, aqui, o meu vetor R é nessa direção, e o meu vetor campo elétrico nessa direção. Certo? Então, aqui é meu vetor campo elétrico. Então, perceba que para onde eu estiver, o meu campo elétrico de uma carga positiva vai ser radialmente posicionado para fora. Né? Em qualquer posição que você pegar, é como se ele tivesse raios saindo em linha reta a partir do ponto Q para fora. Né? Veja que a intensidade daquele campo elétrico, que é o módulo, vai cair com o quadrado da distância. Então, vão ser raios mais intensos aqui mais próximo de Q, e à medida que eu vou para fora, esses raios vão ficando menos intensos. Por outro lado, você pode pensar no que acontece quando Q for menor do que zero. Se eu tiver, por exemplo, Q menor do que zero. Agora, o que eu vou ter? Quando Q é menor que zero, essa grandeza é negativa. Portanto, meu campo elétrico vai apontar na direção contrária do meu vetor R. Então, por exemplo, se eu tiver uma carga Q aqui, e eu quiser um ponto aqui, o meu vetor R aponta naquela direção, mas o meu campo elétrico agora vai apontar contrário. Então, o campo elétrico vai ser nessa direção. Se eu tiver aqui, o meu vetor R é nessa direção, mas o meu campo elétrico é contrário. Então, ele vai ser nessa direção. Então, de forma oposta ao da carga positiva, quando a carga for negativa, os campos elétricos também vão ser radiais, como se fossem raios, mas apontando na direção para dentro da carga. Certo? Então, isso é algo que você precisa saber visualizar. Quando eu tenho cargas positivas, quando eu tenho uma carga positiva, o meu campo elétrico, ou seja, o meu campo elétrico aqui é um campo vetorial, ele vai ser um campo radial para fora.
Quando eu tiver carga negativa, esse campo radial vai ser para dentro. Ok? A gente vai estudar um pouco mais essa noção da geometria desses campos quando a gente estudar as linhas de campo, as linhas de força, né? E aí a gente vai tentar entender o que elas são e qual o significado delas do ponto de vista tanto geométrico quanto matemático. Mas isso fica um pouco para frente. Então, a gente pode até chamar isso aqui como lei de Coulomb para o campo elétrico, certo? Então, ela vem da aplicação direta, ela vem diretamente da noção de que eu posso imaginar uma carga teste, né? Na qual eu vou analisar os efeitos das cargas fontes no espaço, e ele é exatamente o campo elétrico, e ela vem diretamente, como ela vem diretamente da lei de Coulomb, a gente chama isso de lei de Coulomb para o campo elétrico. Então, da mesma forma que eu pude utilizar o princípio da superposição para calcular, né, a força total de um conjunto discreto de cargas, ou até mesmo de uma carga distribuída num volume, né, de forma contínua, eu posso aplicar o princípio da superposição para o campo elétrico também. Por quê? Porque devido à linearidade dessas operações, né, o que eu fiz foi colocar o Q na frente dessa grandeza. Se eu, por exemplo, decidir fazer isso para várias cargas, a única coisa que vai mudar é que eu vou ter o quê? Se eu tiver, por exemplo, a força, né, de um conjunto de cargas, a gente disse que isso era igual ao somatório de I variando de 1 até a enésima carga, de quem? De K, a carga teste, a minha carga fonte, dividido por RI quadrado, RI chapéu. Essa era a força, né, devido a um conjunto discreto de cargas, utilizando o princípio da superposição e a lei de Coulomb. Agora, eu posso muito bem fatorar o Q daqui. Se eu fatorar o Q desse somatório, porque Q não depende do índice I, eu posso colocar ele aqui na frente, Q, e repetir o somatório. Fazendo isso, o que eu estou essencialmente fazendo é o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente para definir o campo elétrico, só que agora eu estou fazendo para um conjunto de cargas-fonte. E aí, da mesma forma, eu posso definir isso aqui como um campo elétrico total, certo? Que depende de quem? Da posição da minha carga teste. Mas eu nem preciso ter uma carga teste lá para definir isso, certo? Então, essa grandeza com o campo elétrico dessa forma, ela pode ser muito bem definida sem a presença de uma carga teste lá. E da mesma forma que eu consegui calcular, aplicar, né, a força da lei de Coulomb para uma distribuição contínua de cargas, né, em uma certa outra carga, eu posso aqui também definir qual o efeito do campo elétrico causado por um corpo que tem uma distribuição contínua de carga. E eu posso usar exatamente a mesma equação semelhante ao que eu tenho lá, porque o procedimento é o mesmo. O campo elétrico, devido a um conjunto, né, de cargas, a uma distribuição de cargas contínuas, vai ser igual a quem? A integral, da mesma maneira que a gente fez lá. A integral de quem? De K dQ sobre R2 R chapéu, certo? Então, no fundo, se você pode voltar na análise que eu fiz para a força devido a uma distribuição contínua de cargas, e imaginar que em vez de ter diferenciais de força, eu vou ter diferenciais de campo elétrico causado por diferenciais de cargas. E esses diferenciais de campo elétrico podem ser integrados, né, dessa forma. Okay? Então, isso é a definição de campo elétrico, né? Essas duas equações, essa aqui, na verdade 3 equações, né? Essa aqui é a equação para a distribuição contínua de cargas, essa é a equação para uma distribuição discreta de cargas, mas no fundo tudo vem dessa equação aqui, que é a definição para um campo elétrico produzido por uma carga fonte pontual, certo? Tudo vem daí, né? Para deixar um ponto mais claro, é importante que a gente entenda o que eu quero dizer com campo elétrico, certo? Campo significa que ele está em todo lugar. Okay? Então, uma carga Q, ela vai gerar um campo em todo lugar. Elétrico, porque eu estou falando de campo elétrico. Mas uma palavra que não está dentro desse termo campo elétrico, mas que é de extrema importância, é que eu estou falando de um campo vetorial. Ou seja,
Ao contrário, por exemplo, de um campo escalar, o que é um campo escalar? Se eu tiver, por exemplo, numa sala, como estou aqui, então eu posso pegar um termômetro e em cada ponto dessa sala, né, e medir a temperatura e anotar numa planilha. O que eu vou anotar nessa planilha? Um valor dessa temperatura, que, por exemplo, eu posso escolher a escala Celsius e lá eu coloco um valor, né, dessa temperatura em cada ponto da sala que eu escolho, por exemplo, separados a cada 10 centímetros. Esse é um campo escalar. Cada ponto tem um número que representa a temperatura. Poderia ser a pressão, poderia ser a umidade, poderia ser qualquer grandeza escalar. Então eu tenho um campo escalar. Com o campo elétrico, assim como o campo gravitacional, o que eu tenho é um campo vetorial. E esse campo vetorial significa que em cada posição do espaço eu não tenho só um número para representar aquele campo, mas um número, uma direção e um sentido, ou seja, tem um vetor. Em cada ponto do espaço a gente vai ter um vetor, nesse caso campo elétrico, que representa o efeito elétrico daquela carga posicionada em algum lugar do espaço no resto do espaço inteiro. Veja, essa equação ela funciona para todo o espaço, mesmo quando R tender a infinito. Então, R tendendo a infinito, obviamente, o valor do campo elétrico vai a zero. Né? Mas é só quando eu chegar no infinito. Enquanto eu não chegar no infinito, ele é diferente de zero. Ele existe, ele vai ter um módulo, ele vai ter uma direção e um sentido. Então, quando eu falar campo elétrico, eu posso estar falando de campo elétrico como o valor do vetor, né? O vetor campo elétrico numa certa posição, mas eu posso também estar falando do campo como um todo, que é o campo vetorial, campo elétrico vetorial que pode ser calculado dessa forma ou das outras duas formas que eu falei, dependendo da situação que você tiver. Então, o campo elétrico nos dá essa ferramenta para avaliar o efeito elétrico de uma certa carga ou de um conjunto de cargas ou de um corpo carregado, né, um corpo extenso carregado no espaço tridimensional. E a gente vai começar a usar essa noção de campo elétrico para estudar todos os fenômenos que estão dentro do eletromagnetismo. Né? Depois a gente vai juntar com o campo magnético para ficar completo. Mas, a partir de agora, a gente só vai usar a noção de campo elétrico. Para começar, vamos começar de uma maneira bem simples. Vamos analisar, né? Eu já mostrei mais ou menos como é o campo elétrico de uma carga só, seja ela positiva ou negativa. Essa noção desse espalhamento radial do campo elétrico, tanto para fora, para cargas positivas, quanto para dentro, para cargas negativas. Isso tem que ficar, né, incrustado na cabeça de vocês. Aí tem que estar sempre disponível para vocês esse comportamento do campo elétrico. Agora, para dar um exemplo um pouco mais complexo do que apenas uma carga positiva ou uma carga negativa, vamos estudar o que acontece quando a gente tem duas cargas. Então, aqui nós temos duas cargas pontuais, certo? Essas duas cargas pontuais estão situadas aqui no plano XZ. Então, se você imaginar o nosso eixo Y, ele está perpendicular ao plano, né, entrando. Então, eu tenho X, Y e tenho Z. E essas duas cargas não são duas cargas quaisquer. Eu tenho duas cargas de mesmo módulo, mas com sinais contrários, né? Carga positiva aqui em cima, carga negativa aqui embaixo. E elas estão situadas tal que a distância delas para a origem é a mesma, que é d sobre 2. Daqui eu tenho d sobre 2, daqui para cá eu tenho d sobre 2, ou seja, a distância entre elas é d. Certo? A gente chama esse arranjo, né, de duas cargas de mesmo módulo, mas sinais opostos, chama isso de um dipolo, certo? Então, lembre-se que isso aqui é o estudo de um dipolo. Ou seja, dipolo, dois polos. Então, nosso objetivo aqui vai ser, por exemplo, dado um ponto P qualquer do espaço tridimensional, certo? Poderia ser um ponto que está no plano aqui, mas poderia também ser um ponto que está fora do plano, né? Que teria componente Y. Para simplificar, a gente vai colocar esse ponto no plano, porque qualquer ponto no espaço tridimensional, eu posso sempre rotacionar o meu eixo X e colocar ele exatamente abaixo aqui ou acima do ponto e voltar à situação onde o ponto fica no plano. Então, para simplificar, para a gente ter só duas variáveis, né, X e Z, vamos colocar o ponto dentro do plano. Então, se eu pegar um ponto qualquer aqui, um ponto, né, P lá, esse ponto ele não precisa ter uma carga lá. Veja, eu não quero mais
necessariamente falar de uma carga teste. Lá é um ponto do espaço, uma região do espaço, né, que eu vou escolher para analisar. Então, qual que é o campo elétrico naquele ponto do espaço? Se eu usar tudo que a gente já descobriu, se eu usar tudo que a gente estudou até agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a lei de Coulomb para o campo elétrico em cada uma das cargas, depois o princípio da superposição e descobrir quem que é o campo elétrico total lá naquele ponto. Eu posso fazer uma análise prévia, né, sabendo que é o seguinte, que eu tenho que analisar o campo elétrico, né, com o vetor R, partindo da carga que eu tenho até o ponto. Então, eu tenho um vetor R aqui e eu tenho um outro vetor R aqui, né? Eu posso dizer que esse aqui é o meu vetor R mais, né, que é o R que tem a ver com a carga positiva. Eu posso dizer que esse aqui é o meu vetor R menos, que tem a ver com a carga negativa. Então, esses dois vetores, né, chegam nesse ponto aqui e eu sei que o campo elétrico gerado, por exemplo, por esta carga vai estar na mesma linha desse vetor e apontando para fora, certo? A gente já discutiu isso. Ou seja, o campo elétrico mais o E mais aqui, né, que é devido à carga positiva, ele é radialmente direcionado, né, direção radial, e aponta para fora porque essa carga é positiva. Já o campo elétrico devido a essa carga negativa, ele vai ser também radialmente, ou seja, em cima dessa linha aqui, mas para dentro, apontando para o menos Q. Então eu vou ter aqui, né, o meu campo elétrico menos, apontando nessa direção. E aí eu sei que a soma desses dois vetores vai ser algo mais ou menos, né? Eu posso fazer aqui um esboço dizendo que o meu campo elétrico total vai ser nessa direção. A outra coisa que eu posso já também saber, né, que nesse ponto aqui, porque esse ponto está mais próximo dessa carga do que desse, a intensidade desse campo aqui vai ser maior do que a intensidade desse campo. Isso também a gente já pode saber sem precisar fazer nenhum cálculo. Por quê? Porque eu sei que a intensidade do campo elétrico vai com o inverso do quadrado dessa distância. Mas, né, vamos continuar aqui com a nossa análise e vamos fazer uma análise agora matemática, não só geométrica aqui. Então, deixa eu apagar isso para poder indicar outras coisas aqui. Então, eu tenho esse ponto aqui do espaço, né? Esse ponto do espaço ele é localizado, né, através de um vetor R. Então, vetor R aqui. Então, esse vetor aqui vincula a minha carga positiva ao ponto do espaço de interesse, esse vetor R menos a carga negativa a esse ponto, e esse vetor R é exatamente a posição, né, no espaço aqui desse, o vetor posição desse ponto no espaço. Ou seja, ele vai ser algo do tipo, né, um vetor R vai ser igual a posição x, né, x vezes x chapéu, mais teria a posição y, mas como o y aqui está no plano, ou a carga está no, essa carga não, esse ponto está no plano xz, o y é igual a zero e eu não vou escrever ele aqui, né? Mais z, né, a altura dele aqui, vezes z chapéu. Esse é o meu vetor R. E o meu interesse aqui é calcular o campo total. Como eu falei anteriormente, né, o campo total vai ser igual a quem? A E mais E menos, né? O campo elétrico produzido nesse ponto devido a essa carga, mais o campo elétrico nesse ponto produzido por essa carga. E aí eu posso simplesmente usar diretamente, né, essa equação aqui, que é a equação do campo elétrico, né, para cargas discretas. E se eu usar ela diretamente, o que eu vou conseguir é o seguinte, que o meu campo que obviamente tem que, no final das contas, depender dessa posição R, eu já vou colocar aqui a dependência explícita, tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a K, né? Aí a primeira carga é mais Q, estou falando dessa aqui, dividido por R mais ao quadrado, vezes R mais chapéu. Isso mais K menos Q, agora eu estou falando dessa carga aqui, dividido por R menos ao quadrado,
R menos chapéu. E aí eu posso fazer o quê? Eu posso fatorar tanto K quanto o Q e deixar, né, o resto dentro de um parêntese. Por exemplo, E de R vai ser igual a quem? A K, Q, e aí eu abro aqui um colchetes e vou fazer o quê? Aqui eu tenho mais, então fica R mais quadrado, e aqui eu tenho menos, então fica menos R menos quadrado. Então, veja que agora, né, isso aqui depende de quem? Do valor de Q, que é o módulo dessas duas cargas, e da constante de Coulomb. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho grandezas, né, tanto o módulo quanto o vetor unitário referentes a esse vetor R+, e aqui o módulo e o vetor unitário referente a esse vetor R-. Então eu preciso saber quem são esses R+, o vetor R+, e R-, em função de R, para eu poder, ou pelo menos em função de X e Z, para eu poder escrever aquela equação mais explicitamente. Então, para fazer isso, eu posso olhar para a minha geometria aqui e fazer as seguintes considerações. Bom, se eu imaginar que esse vetor R aqui, ó, ele é a soma de um vetor que sai da origem até na carga, e depois da carga até o ponto R, né, eu posso, sem problema nenhum, dizer o quê? Que R, esse vetor, é igual a esse vetorzinho aqui. Quem é esse vetor? Ele é um vetor que ele tem componente 0 na direção x e tem componente d sobre 2 na direção z. E na y também ele é 0. Então, o que eu posso dizer é que esse vetor aqui, esse vetorzinho aqui, ele é igual a d sobre 2 z chapéu mais o vetor R+. Certo? Então, esse vetorzinho é isso. E esse vetor aqui está aqui. A mesma coisa eu posso fazer por baixo. Ó. Eu posso dizer que esse mesmo vetor R, esse mesmo que está aqui, ele é igual a um vetor que sai daqui e vem para cá, que é o vetor Q. Ele é um vetor menos d sobre 2 z chapéu, certo? Ele tem um comprimento d sobre 2, mas aponta na direção negativa do z, mais o vetor R-. Então, essas são duas maneiras para escrever o mesmo vetor R. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei quem é R, ele é isso aqui, então eu já tenho uma parte, e agora eu só preciso reescrever essas duas equações isolando o R+ e o R-. E aí eu posso voltar com eles aqui. Então, R+ vai ser igual a quem? A R, que é x chapéu, mais z chapéu, menos d sobre 2 z chapéu. Então, aqui vai ficar mais z menos d sobre 2 z chapéu, certo? Então, que eu estou passando esse para cá negativo, e eu tenho na componente z o z e depois esse negativo. E o R- vai ser quem? De novo, vai ser isso, menos, só que vem mais, né? Mais isso. Então, vai ficar x chapéu mais z mais d sobre 2 z chapéu. Agora, eu tenho esses dois vetores e eu posso jogar eles dentro dessas equações. Lembrando, quem que é R mais chapéu e quem que é R menos chapéu, né? Então, a gente vai escrever aqui equações para R mais chapéu, que é sempre, quando você tiver um vetor unitário, vai ser o próprio vetor dividido pelo módulo dele. Então, quem é o R menos chapéu vai ser o vetor R- dividido pelo módulo dele. E agora, se eu substituir essa informação aqui e essa aqui também, o que eu vou concluir? Né? Primeiro eu vou reescrever E, né, de R como K, Q, vou abrir o parênteses. Se eu substituir R mais chapéu lá, o que eu vou ter vai ter R mais dividido por R mais, aqui já tem o R mais ao quadrado, vai ficar R mais ao cubo. Então vai ficar R mais chapéu dividido por R mais ao cubo, menos, esse menos vem daqui. Vou substituir agora o R chapéu por isso, então vai ficar R menos dividido por, eu tenho R menos, e aqui R menos ao quadrado, então vai ficar R menos ao cubo, e fecho parênteses.
E aí agora eu posso substituir esses dois valores aqui em cima, certo? Esses dois vetores aqui em cima. Eu vou fazer isso, mas antes de fazer isso eu vou apagar uma parte aqui. Então, o que vai ser meu campo elétrico? Em função de R, vai ser igual a quem? A KQ vezes... Eu acabei apagando os valores, os vetores que eu deveria ter mantido, né? Mas eu vou reescrever eles aqui. Né? Quem que é o R mais? O R mais é X, X chapéu, mais Z menos D sobre 2, Z chapéu. E o R menos é X, X chapéu, mais Z mais D sobre 2, Z chapéu. Esses são os dois valores para o R mais e o R menos. Outra grandeza que eu não calculei ainda, que eu deveria ter calculado já, são os módulos, né? E eu vou calcular eles aqui. Aqui na frente vai ter só o módulo de R+. E quem que é o módulo de R+? É a raiz quadrada de x ao quadrado, né? Mais z menos d sobre 2 ao quadrado. E a mesma coisa para o menos. Raiz de x2 mais z, aí muda o sinal aqui, ao quadrado. Agora sim, eu tendo esses dois vetores, os dois módulos, eu posso substituir aqui na equação do campo elétrico, que eu vou fazer aqui, certo? Então, o que eu tenho que substituir primeiro? Primeiro o x, né? Então vai ficar x, x chapéu, mais z menos d sobre 2, z chapéu, dividido por tudo isso aqui. Só que isso aqui é elevado a 3. Então vai ser esse radical aqui elevado a 3 meios. Então vai ficar x quadrado mais z menos d sobre 2 quadrado elevado a 3 meios. Mas, aí a mesma coisa aqui, ó, bem parecido, quer dizer, quem é o R menos, vai ser x, x chapéu, mais z mais d sobre 2, z chapéu, dividido por quem? Por esse cara aqui elevado ao cubo, que é x quadrado mais z mais d sobre 2 quadrado elevado a 3 meios. E aí eu tenho o meu campo elétrico, né, expresso em termos de x e z e d. Né? Então, ó, esse aqui é o campo elétrico que eu estou interessado. Certo? Parece complicado, mas, bom, é só um monte de letras x, z e d, certo? Tem a constante k, tem o quê? Que é o módulo das cargas, mas essencialmente o que eu tenho é a posição, né, desse ponto no espaço aqui qualquer, que é definido por x e z, né, definindo quem que vai ser a intensidade do meu campo elétrico. Agora sim eu posso apagar isso aqui. Tinha um erro aqui que eu tive que consertar, que aqui tinha um mais e é um menos, né? Que esse menos aqui, ele vem do fato de quando eu fatoro o Q, né? Aqui fica um mais porque essa é a carga positiva e lá fica um menos porque essa carga é negativa, ok? Então, essa é um erro que tinha. Mas e agora? O que eu posso fazer com isso, né? Essa equação para esse campo elétrico aí. Essa é a equação do campo elétrico de um dipolo, né? No espaço aqui tridimensional, embora eu esteja só falando do plano, mas como eu já expliquei, isso é um caso geral. Eu poderia tentar separar isso em componentes, embora essa equação pareça complicada, mas é simplesmente trabalhosa, ela não tem nada de complicado aqui. Eu poderia simplesmente achar as componentes x, né, e agrupá-las. Eu tenho uma componente x aqui e outra aqui, eu poderia agrupar e dizer que esse é o campo elétrico na direção x, e teria também na direção z. Mas eu não vou fazer isso porque ela vai ficar mais extensa, né, não vai facilitar a minha vida em nada aqui, e por enquanto não vale a pena fazer isso. Mas a gente pode estudar essa equação
em dois casos especiais para começar, e eu vou fazer isso agora. O primeiro caso deles é o seguinte: imagina que eu só posso escolher um ponto P, aí nesse ponto que eu quero avaliar, em cima do eixo X. Avaliar esse ponto em cima do eixo X significa que o meu Z é igual a zero. Então, basta eu vir aqui nessa equação e ficar colocando Z igual a zero onde ele estiver aí. Não é Z chapéu continua aí. É o Z igual a zero. Então, o que vai acontecer quando eu fizer isso, né? Então, vamos fazer isso aqui no outro quadro para manter essa equação sempre aí à disposição da gente. Então, vamos aqui, né? Z igual a zero. Então, se o Z for igual a zero naquela equação, o que vai acontecer, né? Então, o meu campo elétrico é, para Z igual a zero, vai ser igual. Aquele parte do início não muda, eu vou ter K e Q, né? Mas o que vai acontecer aqui, né? Então, se Z for igual a zero, o que eu vou ter vamos olhar primeiro para o quociente aqui. Esse Z igual a zero vai deixar menos D sobre 2 ao quadrado. Só que esse menos, porque aqui tem um quadrado, ele não vai fazer diferença nenhuma, ele vai ficar mais, né? E aqui eu vou ter mais também, ó. Então, esse termo aqui de baixo vai ficar igual nos dois, certo? Então, vai ficar x quadrado mais D sobre 2 quadrado, tanto aqui quanto aqui. Essa é uma coisa que vai acontecer. E o que acontece? Se eu quiser fatorar, por exemplo, a componente x, agora fica fácil. Porque eu vou ter x sobre uma coisa menos x sobre a mesma coisa. E essa componente vai então se cancelar. Quando eu fizer z igual a zero, a minha componente x do campo desaparece por causa disso, né? Porque esse termo aqui fica igual a esse de baixo. Então, não vou ter componente x, certo? Então, vai sumir. Agora, o que acontece com a componente z? A componente z, quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Se z for igual a zero, eu vou ter menos d sobre 2, menos, com z igual a zero, vai ficar menos d sobre 2. Então, eu tenho menos d sobre 2, menos d sobre 2. Vai ficar 2, né? Menos 2d sobre 2. Mas o 2 vai cancelar com esse 2 aqui, então vai ficar só menos dz. Então, veja como simplifica bastante. Eu vou ter menos dz chapéu sobre x quadrado mais d sobre 2 ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. Então, essa é a componente z, esse é o meu vetor E quando z é igual a zero. E aí eu posso rearranjar isso, né? Eu posso rearranjar da seguinte forma, né? Eu posso dizer que meu campo elétrico para z igual a zero, é igual a quem? Eu vou colocar, né, o menos z chapéu para depois. Vou colocar aqui K. Aqui em cima eu vou dizer que é Q vezes D, dividido por x2 mais d sobre 2 ao quadrado, elevado a 3 meio, vezes menos z chapéu. Por que eu fiz isso? Por que eu decidi organizar dessa forma? Por dois motivos. Primeiro, a gente vê que tem esse produto aqui, QD, que ele vai ser bastante importante para a gente no futuro, né? Eu posso definir uma grandeza que tem, a gente chama de P em geral, igual a carga vezes um vetor D, que depois eu explico quem que é o vetor D, como uma coisa chamada momento de dipolo elétrico. Tá? Então, essa grandeza QD, né, Q vezes um vetor D, é o momento de dipolo elétrico. Esse momento de dipolo elétrico, ele tem um módulo P igual a Q vezes D, que é exatamente o que aparece aqui, certo? Então, esse é o módulo do momento de dipolo elétrico. Esse momento de dipolo elétrico ele é definido tal que o D
vá da carga negativa para a carga positiva, certo? Sempre. Então, D é um vetor que aponta nessa direção e sentido e tem módulo igual a D, que é a separação entre as cargas. Então, isso aqui eu posso dizer que o campo elétrico de um dipolo é igual à constante de Coulomb vezes o momento de dipolo, dividido por essa grandeza aqui, que depende da distância, né, entre o ponto que eu estou avaliando e o centro do dipolo, e ele aponta na direção menos E chapéu. Então, se você avaliar aqui, né, desenhar aqui de novo, mais Q, menos Q, aqui é o eixo Z, e aqui eu coloco o eixo X. Certo? Então, aqui está a minha origem. Se eu pegar um ponto X nessa direção aqui, né, essa distância, esse campo elétrico ele vai ter um certo valor aqui, né, um certo que eu posso calcular usando essa equação, e ele aponta aqui para baixo. Ó. Então, meu campo elétrico, nessa posição, aponta aqui para baixo. Né, ele aponta na direção menos E. Se eu vier para o outro lado do X, não faz diferença, né? Porque x negativo aqui vai dar x quadrado negativo, dá na mesma. Então, eu vou continuar tendo o campo elétrico apontando para baixo. O que mais eu posso aprender a respeito desse tipo de situação, né? Que eu calculei o campo elétrico do dipolo em qualquer posição, agora eu estou analisando só aqui na direção x. É o seguinte, veja que quando eu fazia cálculos para força usando a lei de Coulomb, de qualquer situação que não fosse uma carga única, eu sempre fazia o quê? Eu sempre faço o limite de, por exemplo, a distância indo para muito mais longe do que as cargas fontes e chegar à conclusão de que a força tende a virar a força da lei de Coulomb simples para carga pontual. Aqui, se eu tentar fazer isso, o que deveria acontecer? Se eu estiver muito longe, né, se eu pegar um ponto e for para muito longe do meu dipolo, qual é a carga total que eu vou ver? Veja, isso aqui é neutro. Né? Eu tenho mais Q e menos Q. Então, se eu for para muito longe e a geometria, ou seja, a distância entre essas duas cargas não importa mais, que é o que acontecia quando eu avaliava a lei de Coulomb para força, essa carga vai ser nula. Então, o campo elétrico, né, deveria ser nulo. Mas a gente vai ver que é o seguinte, que embora, né, a carga líquida aqui seja nula, o meu campo elétrico não vai ser nulo. Ele vai tender a zero mais rápido do que se essa carga não fosse dessa forma. Se, quando eu tenho uma carga só, o meu campo elétrico tende a ir, né, com R sobre 2, ele decresce com, né, ele decresce com o quadrado da distância, é de se esperar, pelo fato de que eu tenha algo que, visto a distância, a carga líquida seja zero, é de esperar que ele vá mais rápido ainda a zero. Então, se você, por exemplo, pegar essa equação aqui e fizer, né, para x muito maior do que d, o que você vai obter? Basta você avaliar aqui. Vamos fatorar o x ao quadrado dessa equação. Então, nessa situação, o meu campo elétrico, né, ainda estou falando só de z igual a zero, o meu campo elétrico vai o quê? Vou pegar o K e vou repetir, né? Eu vou ter Q, D, vou tirar o x ao quadrado. Quando eu tirar x ao quadrado, o quadrado com a raiz cancela, mas tem o cubo. Então fica x ao cubo, e aí vai ficar quem? 1 mais, aí vai ficar D sobre 2x ao quadrado elevado a 3 meios. Tudo isso multiplicado por menos E chapéu. A única coisa que eu fiz foi tirar o x quadrado, né, do fator. Perceba que agora, como Q e D são constantes, o K é constante, quando eu fizer o meu x muito maior do que D, esse termo aqui, ó, fica muito menor do que 1. Portanto, isso aqui tende a ser aproximadamente K, Q, D sobre x cubo. Então, nesse limite de x muito maior do que d, o meu campo elétrico, está faltando aqui o menos z chapéu, não vai ser zero, certo? Ele existe, ele continua apontando na direção, sempre na direção
né, z no sentido negativo, mas ele vai com o cubo da distância, ou seja, ele vai a zero mais rápido do que se eu tivesse somente uma carga Q aqui. Portanto, isso é importante vocês perceberem, que no caso do dipolo elétrico, quando eu vou para longe, o meu campo elétrico cai, mas cai mais rápido do que ele cai se fosse uma carga só. Quanto mais rápido? Por exemplo, a gente pode quantificar isso. Se eu reescrever aquela equação separando aqui, né, o D e um X, eu vou ter a seguinte equação. Ó. Meu campo elétrico vai, vai ser aproximadamente, né, K, Q sobre x quadrado vezes, aí eu posso trazer, né, colocar aqui D sobre x, porque eu estou pegando esse D e um do x daqui, vezes menos E, chapéu. E o que essa equação nos diz? Se eu olhar para a equação da lei de Coulomb para o campo elétrico, certo? Que não é essa aqui, a lei de Coulomb para o campo elétrico seria qual? Vou escrever aqui. Seria K, Q sobre R2. E se eu tivesse uma carga positiva, por exemplo, aqui, o campo elétrico apontaria na direção X positivo. Então, seria X chapéu, certo? Então, considerando uma carga positiva aqui, bem no centro, se eu olhasse para cá, esse seria o campo elétrico. Mas como eu tenho um dipolo, é esse o campo elétrico. Quais são as diferenças? Vamos dizer que X, né? X é igual a 1000 vezes a distância D, né? X muito maior do que D, 1000 vezes, por exemplo. Nesse caso, qual a diferença entre o campo do dipolo elétrico e o campo de uma carga gerado por uma carga, calculando só com a lei de Coulomb? Duas diferenças fundamentais. A primeira é que o campo da lei de Coulomb de uma carga positiva aqui apontaria nessa direção, na direção X positiva, enquanto o campo elétrico do dipolo aponta na direção Z negativo. E veja, olha o fator, eu teria um campo, uma intensidade de campo 1000 vezes menor, porque se eu tiver x igual a 1000D, esse termo aqui vai ser 1 sobre 1000. Então, o módulo desse campo elétrico devido a um dipolo é 1000 vezes menor do que o campo de uma carga, se eu tivesse simplesmente uma carga aqui. Então, essa noção é muito importante, certo? O campo elétrico de dipolo, ele além de ter uma intensidade menor, né, ele tem direção diferente do que como se fosse uma carga única aqui, né? E tudo isso vem pela geometria e pelo fato de que a distância, isso aqui é como se vai se comportando como se fosse algo neutro, mas continua tendo um campo elétrico. A gente viu até agora que eu posso pegar um par de cargas desse aqui, né, que a gente chama de dipolo, par de cargas com cargas em módulo igual, mas sinais diferentes, dizer que isso é um dipolo. E usando a lei de Coulomb para o campo elétrico, o princípio da superposição, nós conseguimos chegar nessa equação para o campo elétrico. Bom, eu já chamei a atenção que essa equação parece complicada, mas ela é muito simples de se usar, né? A gente só tem duas componentes aqui devido à nossa construção. Então temos componentes em X, que tem esse termo, e temos componentes em Z, que tem esse termo e tem esse termo. Certo? O resto é muito fácil de fazer. Eu já mostrei aqui também que se a gente escolher uma direção, um ponto do espaço em cima do eixo X, né, que é equivalente a Z igual a zero, nós vamos ter, para essa geometria aqui, sempre um vetor apontado na direção Z para baixo, certo? Então, tanto faz do lado de cá do lado de cá. Isso foi o que a gente concluiu até agora. Vamos fazer aqui uma comparação entre esse sistema de duas cargas e um sistema de uma carga só. Eu já fiz uma comparação das equações e das magnitudes, mas agora eu estou interessado em fazer uma comparação mais geométrica, do formato do campo em diferentes regiões do espaço. Então, se a gente dividir aqui o quadro, para colocar de um lado, né, os efeitos de uma carga pontual,
de um lado aqui e os efeitos de um dipolo do outro lado, a gente vai ter isso. Então, como a gente tinha discutido já, quando a gente avaliou o formato do campo com a carga pontual, né? Nesse caso aqui é positiva, mas você poderia fazer o mesmo raciocínio para uma carga negativa, a gente viu que em qualquer lugar do ponto do espaço que eu escolher, por exemplo, escolher um ponto lá, eu vou ter um campo elétrico que aponta na direção radial, né? Um raio que liga esses dois pontos, e nesse caso, como a carga é positiva, aponta para fora. Então, esse seria a representação de um vetor do campo elétrico. Aqui vamos nos preocupar apenas com a direção e o sentido. O tamanho do campo elétrico aqui, a intensidade, eu não vou me preocupar muito, porque eu já sei que ele varia com o quadrado da distância, né, o inverso do quadrado da distância. Estou interessado apenas na direção e sentido. Então, se eu pegar, por exemplo, um outro ponto aqui, né, o que vai acontecer? Aqui é a direção radial e apontando para fora. Então, se você fizer esse exercício com essa carga pontual, você vai ver que para uma carga pontual assim, positiva, o que a gente vai ter é esse comportamento radial para fora, certo? E aí, isso nos dá uma noção de como o campo elétrico vai estar distribuído. No caso aqui do dipolo, o que a gente observou até agora? A gente observou que se eu pegar eu já sei a equação é aquela que está aqui atrás, mas se eu fizer um desenho dos campos elétricos em diferentes posições, eu posso ter uma visão melhor de como vai se distribuir o campo elétrico no espaço total. A gente conseguiu calcular até agora a informação de que a gente sabe que no eixo X, esse campo elétrico vai apontar para baixo, certo? Perceba novamente que eu não estou me preocupando com o tamanho do vetor. Esse vetor aí, eu sei que ele vai diminuir, né? E eu estou tentando desenhar eles todos iguais, como eu desenhei aqui. Mas eu sei que a intensidade dele vai diminuir. Só estou interessado novamente na direção e sentido. Eu sei que a direção é vertical e o sentido é para baixo de um lado e do outro. Mas veja, até agora eu só calculei em cima do eixo X. E, por exemplo, em cima do eixo Z. Se a gente fizer, né, uma análise bem rápida aqui do que vai acontecer em cima do eixo Z, o que seria fazer um cálculo para o campo elétrico em cima do eixo Z? É fazer x igual a zero. Então, se eu fizer x igual a zero, né, tudo isso vai ficar em cima do eixo Z. Existem algumas diferenças se você, por exemplo, pegar o valor de Z acima da carga, entre as cargas ou abaixo, certo? Mas a gente não vai se preocupar com esse detalhe agora também. Vamos só olhar, saber se a gente consegue pelo menos ter uma noção da direção desse campo elétrico. Aqui a gente pode fazer o quê? X igual a zero. Quando eu fizer x igual a zero, toda a componente x vai sumir. Então, se o meu vetor campo elétrico, de forma mais geral possível, ele só tem componente x e z, e eu escolhi que o ponto fique em cima do eixo z, automaticamente x é igual a zero e as componentes x vão ser nulas, né? Por quê? Porque as componentes x dependem diretamente de x. Então, nesse caso, quando eu colocar x igual a zero aqui, esse termo desaparece, eu só vou ficar com esse termo dividido por isso e esse termo dividido por isso. Isso indica que o meu vetor campo elétrico, aqui em cima na direção z, também só vai ter componente z. A gente precisa avaliar com um pouquinho mais de detalhe qual é a região que eu estou para dizer se o vetor vai ser para cima ou para baixo, mas isso a gente não vai fazer agora analiticamente, né? O que a gente vai fazer é uma análise usando o computador para eu mostrar para vocês como é o formato desse campo elétrico em diferentes posições. Para isso, antes da gente ir para o computador, para eu mostrar para vocês o que a gente vai fazer, eu vou dar uma simplificada nessa equação. O que a gente vai simplificar daqui? Vamos definir algumas grandezas para que na hora de eu escrever o programa, eu possa simplificar a minha vida, né? Então, por exemplo, eu posso chamar a grandeza A, certo? Um número qualquer. Eu posso dizer que ele é igual a isso aqui, certo? Então, vai ser igual a x² mais z menos d sobre 2 ao quadrado, tudo isso elevado a 3/2. Esse é um número, certo? Um número qualquer aí que a gente não precisa se preocupar com ele agora, né? Eu vou escrever ele no computador e o computador vai calcular isso para mim.
Vou chamar de B, né, esse outro número aqui, né? O A é essencialmente esse número aqui de baixo. Então, o B é similar, só que é Z mais D sobre 2 ao quadrado elevado a 3 meios. Então, com isso, eu já posso reescrever a equação do campo elétrico, né, para K, Q, e aí vai sobrar o quê? Vai sobrar X chapéu, mais isso aqui, mais Z menos D sobre 2, Z chapéu. Tudo isso sobre A, certo? Menos, aí eu vou ter X chapéu, mais Z mais D sobre 2, Z chapéu, tudo isso sobre B. Certo? Então, já fica mais fácil a escrita da minha equação. E aí, a outra coisa que eu posso fazer agora é separar em componentes, né? Direção X na componente direção Y. Vai ficar K, Q. E aí, eu posso, por exemplo, dizer aqui que se eu fatorar o X, né? Eu vou fatorar o X chapéu. Então, eu vou ficar com 1 sobre A menos 1 sobre B vezes X chapéu, certo? Eu separei essa parte aqui com essa parte aqui, eu combinei aqui. E agora eu posso fazer para o outro termo lá, né? Que vai ficar mais, aí aqui é Z menos D sobre 2 sobre A, menos Z mais D sobre 2 sobre B. Isso tudo multiplicando Z chapéu, fecha colchetes. Ok? Então essa equação é relativamente mais fácil do que essa para eu escrever no computador. Então, o que eu preciso definir? Para a gente não se preocupar com os números de K e Q, eu vou dizer o seguinte: o valor da carga Q, certo? Que eu vou escolher para fazer o cálculo, é exatamente 1 sobre K coulombs. De forma que quando eu multiplicar K por Q dá 1, certo? Então, isso é uma coisa que eu vou fazer. A outra coisa, eu vou definir isso aqui como componente X do campo elétrico, e isso aqui como componente Z do campo elétrico, certo? Lá no programa eu vou fazer uma outra mudança para facilitar minha vida. Eu vou chamar Z de Y, porque eu preciso usar as coordenadas X e Y no programa. Mas vocês sabem que Y lá significa Z aqui, certo? O que mais que eu posso fazer? Para facilitar minha vida, depois o que eu vou fazer? Eu vou normalizar os vetores, porque esse vetor, vocês lembram que ele, por exemplo, aqui em cima do eixo X, ele cai com o cubo da distância. E isso é algo que é muito rápido. Então, os vetores vão aparecer muito pequenos na hora de desenhar. Então, para evitar de novo a variação da amplitude do vetor com a posição, porque eu não estou interessado nesse momento, eu vou normalizar o vetor, ou seja, eu vou dizer que ele vai ser um vetor unitário. E como é que a gente acha um vetor unitário, né? Então, esse aqui é o meu E, certo? Esse é o meu E de R. E um vetor unitário, que vai ser E chapéu, vai ser o próprio E de R dividido pelo módulo dele, certo? E aí eu vou chamar o módulo de EM, certo? E quem que é M? EM, né? Eu vou escrever aqui. EM é a raiz de EX quadrado mais EZ quadrado, certo? Então, aqui é um E. Então, a gente agora tem tudo para poder fazer o programa e poder desenhar. Então, a gente vai usar aqui um software chamado GeoGebra. Eu vou deixar ele na descrição para vocês, se vocês quiserem usar esse programa. Vocês não precisam aprender a usar esse programa, esse é completamente opcional. Eu vou usar ele como uma ferramenta, mas é um ótimo programa para você testar funções e partes gráficas quando você precisa entender alguma coisa. Então vamos lá. Essa é a interface do programa. E o que a gente tem aqui, né? Nós temos desse lado aqui em cima, nós vamos ter algumas ferramentas, né? Como eu posso colocar aqui um ponto no espaço. Aqui eu posso colocar um ponto no espaço. Eu posso colocar
um ponto em cima de um objeto e várias coisas. Posso desenhar retas, raios, vetores, encontrar pontos de intersecção, várias coisas aqui, certo? Várias coisas de geometria. Aqui, nessa barra à lateral, eu posso escrever funções matemáticas, e essas funções matemáticas elas são usadas para fazer um gráfico que está aqui do lado, né? Então, aqui eu tenho um gráfico, esse gráfico bidimensional, né, com uma escala pré-definida. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é rapidamente configurar isso aqui, porque eu quero que o meu zoom, nível de zoom aqui, fique perto do 1, certo? É o que me interessa. Então, aqui tem o mais 1, do lado de lá eu tenho menos 1 e mais 1 aqui em cima. A outra coisa que eu vou fazer, eu vou rapidamente tirar, né, para ele deixar de aparecer esses números, porque eles não são úteis para a gente agora, né? Então, não preciso que mostre números. Pronto. Então, aqui está meu sistema de coordenadas. E aí, o que eu quero fazer, né? A primeira coisa que eu vou fazer é localizar essas duas cargas no espaço. Então, vamos considerar aqui também que o nosso o D a gente vai definir, vou definir ele igual a 1, né? Então, o D que está aqui vai ser igual a 1. A primeira coisa que eu vou fazer é definir D igual a 1. Então, ele já guarda essa variável para mim. E ela não está sendo usada por enquanto, mas ela já está aí. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso posicionar duas cargas, essas duas cargas aqui. Então, a posição dessas duas cargas, eu posso dizer que a carga, né, positiva, eu vou chamar de QP, ela vai ser um ponto no espaço. E que ponto vai ser esse? No X, ela vai ser 0. E aqui, lembra que eu falei que eu vou usar Y para o Z, só porque o programa usa o Y para a parte vertical. Então, e o Y vai ser igual a D sobre 2 positivo. Então, vai ser 0, D sobre 2. Deixa eu mudar aqui o meu teclado. D sobre 2. Pronto. Então, ele já coloca para lá, aqui para a gente, um ponto no espaço, na posição 0 e 0,5. Eu posso definir uma grandeza Q negativa, né, igual a quem? Também vai ser na posição 0, mas vai ser menos D sobre 2. Pronto, agora eu tenho duas cargas aí, e o que eu posso fazer? Eu posso selecionar essas duas cargas, e eu vou primeiro tirar esse rótulo, não precisa dele, e vou aumentar o tamanho dele aqui. Ótimo. Então, só por questão de estética, vou chamar essa aqui, né, de azul, e essa aqui de vermelho. Só para lembrar para a gente quem é positivo e quem é negativo, certo? Positivo está em cima, negativo está embaixo. Positivo azul, negativo vermelho. Qual o próximo passo? A gente vai precisar definir essas grandezas A e B, certo? Então, para eu definir as grandezas A e B, vejam que elas dependem das posições X e, no caso aqui, Z, mas lá é Y, de um certo ponto no espaço, além do D. Então, antes de definir essas grandezas A e B, eu preciso definir um ponto no espaço na qual eu vou poder ficar alterando esse ponto. Então, eu vou pegar aqui minha ferramenta de ponto e vou escolher um ponto qualquer no espaço aqui. Pronto, escolhi lá, ponto A, certo? E esse ponto A vai ser o nosso ponto de referência na qual eu vou extrair as coordenadas x e y desse ponto para poder fazer essas equações aí, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é A. Quem que vai ser A? A vai ser igual, né? Eu tenho que abrir esse parêntese e elevar a 3 meios, eu já vou fazer isso, né? Então, A minúsculo vai ser igual, né? Vou abrir parênteses e aqui fora eu já defino que ele vai ser elevado a 3 meios. Aí eu volto para parênteses, né? E vou escrever essa parte de dentro agora. Essa parte de dentro são duas coisas ao quadrado. Então, eu já vou escrever isso também, né? São uma coisa ao quadrado aqui, mais outra coisa ao quadrado. Então, o que tem no primeiro termo ao quadrado? Eu tenho x. Quem que é x? Aqui, a gente pega a coordenada x de um ponto, falando x de A, né? Quando eu fizer x de A, ele vai pegar a coordenada x daquele ponto A que está lá. Aqui eu vou fazer o quê? Eu preciso fazer o z, que é o y de A menos d sobre 2. Então, y de A
menos D sobre 2. Tudo isso ao quadrado, certo? Então, acabei de escrever essa equação, está aqui, né? E ele já está, quando eu mover esse ponto de lugar, ele já recalcula para mim a posição do ponto A, certo? E o Azinho aqui. Não confundir o A maiúsculo com esse A aqui. Eu posso mudar de posição e ele já vai recalcular para mim. Agora vamos fazer o B. O B, veja que é muito parecido com o A. Então eu só preciso mudar esse sinal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar essa entrada aqui, certo? Vou mudar esse sinal para mais, certo? Aqui é mais. E vou chamar tudo isso de B. B igual. Pronto. E o B também vai ser recalculado à medida que eu mudo o A de posição. O que eu posso fazer mais? Eu posso definir agora quem que são as minhas coordenadas, é x e é z, certo? Então vamos lá. X vai ser igual a quem? X é 1 sobre A menos 1 sobre B vezes x. Então eu vou abrir parêntese, porque aquilo que está lá no parêntese vai ser multiplicado por x de A. E lá dentro do parêntese o que eu tenho? 1 sobre A menos 1 sobre B. Agora tem um errinho aqui, deixa eu consertar. 1 sobre A menos 1 sobre B. Pronto, esse é o meu EX, muito simples. O EZ lá vai ser o nosso EY aqui, então eu vou dizer que é Z, né? Vai ser igual, deixa eu chamar de EY para manter a coerência aqui dentro do software, que é chamar todo mundo de Z aqui, chamar de Y aqui. Então, vai ser o quê? Z menos D sobre 2 dividido por A e Z mais D sobre 2 dividido por B. Então, eu tenho dois quocientes aí, né? Então, o primeiro quociente vai ser alguma coisa dividido por A. Opa, aqui. E em cima vai ser alguma coisa que eu não sei ainda, né? Menos alguma coisa, né? Dividido por B. Então, o que é essa primeira coisa aqui que está aqui em cima? É Z menos D sobre 2. Aqui vai ser Y de A menos D sobre 2. E aí, se eu copiar isso, eu posso colar aqui em cima do outro termo e mudar esse sinal para mais. Mais. Pronto. Com isso, agora eu tenho o meu EY também. Certo? Veja que agora EY e EX também são dependentes da minha posição. Né? Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso calcular quem? O módulo de EM, né? Porque depois eu vou querer calcular o vetor E unitário. Então, o módulo de meu EM é o quê? A raiz quadrada. Então, já vou calcular ele aqui. EM igual a raiz quadrada. Opa, errei aqui na entrada. Raiz quadrada. Ele abriu a raiz quadrada, abre parênteses, de quem? De EX mais EZ ao quadrado. Então, aqui é x quadrado, o mouse aqui está na frente, mais EY quadrado. Pronto, e isso me dá o meu módulo do vetor campo elétrico. Então, quem vai ser o nosso campo elétrico? O nosso campo elétrico vai ser as componentes EX e EZ. Né? Aqui eu posso colocar ele simplesmente como um ponto no espaço. Então, nosso vetor E vai ser igual a EX EY, que é o EZ. Né? E se eu fizer isso, né, ele já cria um ponto aqui para mim, só que esse ponto ele está fora da minha região de desenho aqui. Então, se eu trouxer esse vetor mais para dentro aqui, ó, se eu botar esse ponto mais para fora, você vê que ele começa a aparecer aqui, certo? Por quê? Porque a intensidade dele aqui próximo é muito grande e aí ele não aparece. Então, perceba que como ele está muito grande, né, quando eu chego aqui, é por isso que eu preciso normalizar esse vetor. Então, eu vou dizer que o meu E, né, é tudo isso dividido por EM. Dessa forma, o vetor vai ficar unitário. Então, perceba aqui que quando eu mudo meu ponto de posição agora, esse campo, esse vetor E, ele sai da origem e vai para um ponto e ele está
mudando no espaço, mas o tamanho dele não está mudando, a distância dele para o centro, né? Isso é porque ele está normalizado. Então eu posso, inclusive, diminuir aqui o meu zoom, né? Para quê? Mostrar que quando eu mudo de posição, eu só tenho a mudança de ângulo do meu campo elétrico, ou seja, eu estou mostrando a direção e o sentido desse campo elétrico. Isso tem a ver com o fato de que quando eu estou num certo ponto, né? O meu ponto XY varia e o meu campo elétrico vai mudar as componentes dele. Só para checar o que a gente já fez, a gente já viu que quando eu estou com um dipolo, esses pontos em cima do eixo X são todos apontando para baixo. Vamos verificar se isso está acontecendo. Se eu trazer meu ponto A para cima do eixo X, olha o que acontece com o vetor, ele vai dar origem para baixo, certo? Em qualquer posição aqui, ele vai dar origem para baixo. Se eu me manter em cima do eixo X, esse vetor vai sempre apontar para baixo. Mas eu quero que esse vetor apareça como um segmento reto orientado e saindo de A. Então, como é que eu faço isso? Eu vou criar aqui um vetor, né? Esse vetor ele vai ter um ponto de início em A e vai ter um ponto de início em A mais o valor do campo elétrico. Assim, esse vetor vai aparecer ali como um segmento de reto orientado e vai aparecer exatamente no ponto em que eu estou escolhendo. Para isso, eu vou deixar de mostrar o vetor do campo elétrico como um ponto e vou também parar de mostrar aqui os rótulos dessas duas grandezas aqui, né? Então, agora eu posso movimentar a posição do espaço onde eu estou interessado em calcular o meu campo elétrico. Perceba, ó, eu fico movimentando aqui e ela vai alterando para mim automaticamente a posição do campo elétrico, direção e o sentido. Então, se eu trouxer para cima do eixo, certo? Se eu trouxer para cima do eixo, o que vocês vão perceber? Que, de fato, né, essas equações mostram que o meu campo elétrico aponta para baixo aqui, e se eu manter em cima, né, do eixo X, ele vai apontar para baixo, independente de onde eu estiver, certo? Veja que, como eu normalizei, a intensidade do campo elétrico não muda, o vetor aí vai ficar com tamanho 1. E o que mais eu posso ver aqui, né? Por exemplo, se eu trouxer o meu ponto para cima do eixo Z, né? Como eu tinha mencionado anteriormente, o meu campo elétrico de fato aparece aí só com componente Z. E aí ele mostra que aparece com a componente Z para cima. Então aqui nessa região, o campo elétrico vai estar para cima, né? Em qualquer lugar desse eixo aqui que eu trouxer, aqui acima da carga positiva, ele vai voltar para cima. Se por outro lado eu vier aqui para baixo, ó, ele também aponta para cima, certo? Então, aqui ele também aponta para cima, certo? Em qualquer lugar aqui, ele aponta para cima, certo? Então, a gente consegue perceber que em cima do eixo X ele aponta para baixo, em cima do eixo Z, fora dessas cargas aqui, eles apontam para cima, certo? E entre as cargas, vamos ver o que acontece entre as cargas. Se eu trouxer ele aqui para dentro das cargas, veja que ele inverte a posição e entre as cargas ele está sempre apontando para baixo, né? Se eu acertar exatamente aqui em cima da posição, eu vou ver que ele está apontando exatamente para baixo. Então aqui nessa região ele aponta para baixo. O que faz sentido, por quê? Porque quando eu estou em cima do eixo X, ele aponta para baixo. E como esse eixo aqui, ele cruza aqui, né? Então, ele vai apontar para baixo aqui. Agora, e no resto do espaço? Eu poderia pegar esse vetor aqui e começar a colocar em algumas posições. Vocês percebam que aqui ele vai apontar nessa direção, certo? Aí, se eu trouxer para cá, ele começa a inverter aqui, né? Se eu trouxer para cá, você vê que ele vai invertendo, né? Aí eu trago aqui bem para próximo, você vê que aqui ele já caiu nessa direção. E aí eu posso fazer, né, aqui embaixo, você vê que ele vai fazendo isso, ó. Né? Aqui, ó. Então, vocês percebam que ele dá essa volta. A mesma coisa vai acontecer para o outro lado. Se eu, por exemplo, partir daqui, né? Aqui ele está apontando para cima, e aí se eu for fazendo isso, ó, percebam o movimento que ele está fazendo, né? Ele faz esse movimento em que ele está sempre aqui fazendo isso. E aí, essa é uma propriedade do dipolo. Se eu tiver um dipolo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que os campos apareçam como se eles estivessem fazendo esse tipo de
órbita aqui, caminho, né? Então, ele vai fazer isso, tá? Então, à medida que eu vou me afastando, ele vai acompanhando essas linhas aí. Da mesma forma que aqui na carga pontual, essas linhas são radiais para fora, né? No dipolo, elas vão ter esse tipo de comportamento, certo? Então, aqui é uma maneira em que você pode visualizar. Claro que é possível você fazer um programa que mostre exatamente como essas cargas, essas linhas aqui que acompanham os campos, que a gente chama de linhas de campo, vão ser formadas, né? Se você tiver uma situação simples, como uma carga pontual ou um dipolo, você agora, na sua cabeça, já vai imaginar como é que essas linhas são. Mas, se você tiver uma situação mais complicada, você pode sempre fazer um programa que possa te ajudar a visualizar essas linhas de campo. Se você quiser, por exemplo, uma imagem real, aqui do lado eu vou colocar uma imagem de um material que ele responde ao campo elétrico, ele se alinha com o campo elétrico, e quando você coloca dois polos, né, cargas positivas e negativas, você vai ver que ele de fato forma isso que a gente mostrou aqui nesse diagrama, que a gente obteve através da análise dessas equações usando aqui o GeoGebra no computador. Então vamos fazer uns exercícios agora, né? Então, esse exercício aí. Em um campo elétrico uniforme, perto da superfície da Terra, uma partícula com carga de -2 vezes 10 a -9 coulombs é submetida a uma força elétrica para baixo de 3 vezes 10 a -6 newtons. Certo? Então você tem uma partícula que ela está perto da superfície da Terra, então a gente já pode imaginar que ela vai de alguma forma sofrer ação do campo gravitacional, mas ele não falou isso até agora, né? Mas a gente já imagina aqui. E essa carga ela está sofrendo uma força elétrica para baixo, né? Essa carga ela tem um valor de -2, 10 a -9, então ela é negativa, né? Determine a intensidade da força do campo elétrico. Essa é a letra A. Depois, letra B. Qual a intensidade, direção e sentido da força elétrica excitada sobre um próton colocado nesse campo? Então, se em vez de você imaginar essa carga que foi descrita aí, se fosse um próton, né? O próton ele vai ter, né, uma carga positiva e uma certa massa que a gente vai já determinar. A letra C, qual a força gravitacional sobre o próton? Então é por isso que ele indicou que está próximo da Terra. E aí, para este caso, qual é a razão entre a força elétrica e a força gravitacional? Então, vamos resolver isso. Então, nesse exercício você tem aqui a Terra e tem uma certa carga que está aqui. Nesse caso, né, que é o caso da letra A, ele disse que a carga é igual a quanto? -2 vezes 10 a -9. -2 vezes 10 a -9 coulomb. E ele diz que essa mesma carga sofre uma força elétrica para baixo, certo? Então, uma força elétrica de módulo igual a 3 vezes 10 a quanto? 3 a 10 a -6 newton. -6 newton, certo? Então, esse é o módulo da força, tá? Não é o vetor força, porque o vetor eu preciso dizer a direção e sentido. Então, está aqui a direção e o sentido é para baixo com aquele módulo lá. Então, na letra A, ele pergunta, né, qual que é a intensidade do campo elétrico. Aí você vai lembrar que como foi definido o campo elétrico? Foi definido tal que a força elétrica vetorial vai ser igual ao valor da carga vezes o campo elétrico. Então, a intensidade do campo elétrico é a intensidade desse vetor. Então, vamos isolar ele aqui. Vai ser 1 sobre Q vezes a força elétrica. E aí, quando eu quiser o módulo desse vetor, eu tiro o módulo dele aqui. Vai ser vai ser 1 sobre o módulo da carga vezes o módulo da força, que é FE. Essas duas grandezas, a FE e o Q, já estão aqui, né? Basta você substituir eles nessa equação. Então, você vai ter em cima 3 vezes 10 a -6. Newton dividido pela carga, que é -2, mas como aqui é um módulo, eu não vou colocar o menos, esse 2 vezes 10 a -9. Quando você fizer essa razão, você vai encontrar 1,5 vezes 10, aqui é -6, né? Isso. Então, 10 a 3
Aí, qual que é a unidade de medida do campo elétrico? Até agora eu não falei a unidade de medida de campo elétrico, né? Mas a gente pode fazer uma análise dimensional e descobrir qual que é a unidade de medida de campo elétrico. Campo elétrico tem unidade de medida de força dividido por carga. Portanto, a unidade de medida aqui vai ser Newton por Coulomb, certo? Então, no SI, a unidade é Newton por Coulomb. A gente vai ver mais à frente que tem outra unidade de medida para o campo elétrico que é mais utilizada, né? Mas a gente vai chegar lá. Então, esse é o campo elétrico da letra A. E esse campo elétrico, ele aponta para onde? Porque ele pede a intensidade do campo elétrico, mas depois a gente vai ter que descobrir, né, para onde ele está apontando. Então, vamos ver aqui, ó. Se eu tenho uma carga negativa e a força está apontando para baixo, significa que a força apontando para baixo e a carga negativa, o campo elétrico vai apontar para cima, né? Então, esse campo elétrico aí vai apontar para cima, ou seja, ele é na vertical e aponta para cima. A letra B, ele pede qual a intensidade, direção e sentido da força elétrica exercida sobre um próton. Então, o próton ele tem algumas características que a gente precisa saber, por exemplo, qual a carga do próton, né? A carga do próton vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E aí, o que eu preciso fazer agora? Se eu quero a força elétrica, certo? Vai ser igual a carga vezes o campo elétrico. Veja que aqui eu defini que eu tenho o meu campo elétrico em módulo, certo? Então, eu vou tirar o módulo aqui da força elétrica, vai ser igual a Q vezes o E. Então, quem que vai ser minha força elétrica? A força elétrica vai ser igual a carga, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes o valor do campo elétrico, que é aquilo lá, 1,5 vezes 10 a 3. E aí, se você multiplicar isso aqui, você vai chegar à conclusão que a força elétrica vai ser igual a 2,4 vezes 10 elevado a menos 16 newton. Esse é o valor da força em módulo. Mas para onde ela aponta, qual a direção e qual o sentido? Como a carga é positiva, a força é na mesma direção do campo elétrico. Então, aqui, ela aponta na direção vertical para cima, certo? Então, a força elétrica, nesse caso aqui, é vertical e para cima. Na letra C, ele pede o quê? Na letra C, ele fala qual a força gravitacional sobre o próton. E aí, para a gente resolver isso, a gente precisa saber a massa do próton. A massa do próton vai ser 1,67 vezes 10 a menos 27 kg. Essa é a massa do próton. Então, para eu saber a força gravitacional aqui, a força gravitacional vai ser igual à massa do próton vezes a gravidade. Então, eu vou ter 1,67 vezes 10 a menos 27 vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. E isso vai dar o quê? Vai dar aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 26 newtons. Essa é a minha força gravitacional. E agora, na letra D, ele pede para a gente comparar a razão, entre a força elétrica e a força gravitacional. E aí você pode ver aqui já de cara o seguinte, que a força elétrica ela é da ordem de 10 a menos 16 newton. É muito pequenininha. Mas a força gravitacional é 10 a menos 26 newton, muito menor ainda. Então, se você fizer a razão entre esses dois números, a razão entre a força elétrica e a força gravitacional, você vai ter aí o número de 2,4 dividido por 1,6 vezes 10 é quanto? Você tem 10 a menos 16 em cima e 10 a menos 26 embaixo. Essa fração aí vai dar 10 a 10. Então, 2,4 dividido por 1,6, vai dar em torno de 1,5. Então, o que importa aqui? O 1,5 não importa. O que importa é que a razão entre a força elétrica e a força gravitacional é em torno de 10 a 10. 10, um seguido de 10 zeros. E isso significa que a força elétrica, para essa situação, é muito, mas muito superior à força gravitacional. Vamos para o outro exercício. Determine o campo elétrico no centro do quadrado da figura 26.6. Suponha que Q é 11,8 nanocoulombs e A é 5,2 centímetros. Então, vou apagar isso aqui para a gente poder fazer o exercício.
Então, o que a gente tem aí? Nós temos um sistema de coordenadas, onde aqui na origem, né, esse aqui é x, esse é y. Aqui na origem nós temos uma carga, aqui nós temos outra carga, aqui mais uma e aqui mais uma. Parecido com o problema que a gente resolveu no capítulo passado para força de 3 cargas em uma outra. Aqui nós temos 4 cargas, né, formando um quadrado, e a gente quer a força no centro desse quadrado. Ele diz que a carga Q, né, o valor de Q ele deu, mas essa carga aqui é menos Q, essa aqui é mais 2Q, aqui em cima menos 2Q, e aqui em cima mais Q. Né? Ele diz que a lateral disso aqui é A. A mesma coisa aqui, porque é um quadrado. E ele quer o campo elétrico no centro desse quadrado. Então, como é que a gente resolve isso? Bom, se eu disser que isso aqui é a partícula 1, essa é a partícula 2, né? Vou colocar assim, 2, essa é a partícula 3 e essa é a partícula 4. O meu campo elétrico, pelo princípio da superposição, vai ser 1 mais 2 mais 3 mais 4. E agora, eu preciso só descobrir quem que é cada um desses e somar. Pela lei de Coulomb do campo elétrico, nós sabemos que o campo elétrico aqui é 1, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a K. Aí eu tenho Q. Qual é o Q aqui? Vai ser menos Q, né? Então, menos Q dividido por quem? Pela distância, pelo módulo, né, do vetor distância aqui da carga até o ponto. Então, vou colocar R1 ao quadrado vezes R1 chapéu. Ou eu posso colocar R1 ao cubo e colocar o vetor R1 aqui, certo? Por quê? Porque o R1 chapéu é R1 sobre R1 ao módulo, e aí, quando eu colocar, substituir, vai ficar o vetor aqui, e mais um módulo aqui, formando o cubo do R1. Então, o mesmo cálculo eu posso fazer para as outras, só mudando, obviamente, o valor da carga e esse vetor aqui. Né? Então, eu vou ter para cada um deles uma equação. Então, para o E2, eu vou ter quem? Vou ter K vezes o E2 é mais 2Q, mais 2Q, dividido por R2 ao cubo, R2. Quem que é o E3? Né? E3, esse K, menos 2Q, dividido por R3 ao cubo, R3. E o E4 vai ser K mais Q, dividido por R4, R4 ao cubo e o vetor R4. Muito bem, então, quando eu jogar todas essas equações lá, o que eu vou ter? Percebam, todos os vetores eu tenho R1 aqui, R2 aqui, R3 aqui e R4 aqui. Todos os vetores R1, R2, R3, R4, eles estão em direções e sentidos diferentes, mas todos eles têm o mesmo módulo. Ou seja, o módulo de R1, de R2, de R3, R4 é a mesma coisa. Né? Eu posso dizer que é módulo de R, certo? Porque todos eles são iguais. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero fatorar eles dessa equação. Então, quando eu juntar todos eles aqui, eu vou precisar fatorar o K, eu vou poder fatorar o K, o Q e o R ao cubo. O que eu não posso fatorar? Esse pré-fator aqui da carga, que é menos 1, menos 2, mais 2 e mais Q, e também o próprio vetor. Né? Então, a gente precisa saber quem são os vetores para poder fazer esse cálculo depois. Mas antes eu vou fatorar tudo isso. Então, meu campo elétrico vai ser igual a quem? Então, quando eu substituir todos esses valores aqui nessa equação, eu já posso fatorar o K, eu posso fatorar o Q e eu posso fatorar né, esse R3, né, esse R ao cubo, onde R é o módulo desses vetores que são iguais.
Módulos deles, os módulos são iguais, os vetores não. Fica sobrando quem? Aí fica sobrando menos R1, então menos vetor R1, mais 2 vetor R2, mais 2 vetor R2, menos 2 vetor R3, menos 2 R3, mais R4, mais R4. Pronto. Então, esse é o meu campo elétrico. Lá. Ainda não sei resolver o problema completamente, porque eu sei quem é K, eu sei quem é Q, ele deu o valor de Q é igual a quanto? O valor de Q é 11,8 nanocoulombs. Agora, eu vou saber quem que o R vai depender, né? Esse módulo de R vai depender do A, a gente vai daqui a pouco encontrar o valor dele, né? Mas eu preciso encontrar, a gente sabe que, por exemplo, R é metade da diagonal, né? Então, eu já posso calcular ele aqui, ó. O R é metade da diagonal, né? Que ele vai daqui para cá. A diagonal de um quadrado de lado A é A raiz de 2. Então, o valor de R é igual a A raiz de 2, mas é metade, sobre 2. Certo? Então, eu já posso substituir aqui diretamente se eu quiser. Mas eu preciso agora saber quem são os meus vetores R1, R2, R3 e R4 para poder substituir lá. Né? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou apagar essa parte aqui que eu não preciso mais para poder ganhar espaço. Então, vamos lá. Como é que eu construo o meu vetor R1? O meu vetor R1 vai ser construído usando, né, as componentes aqui. Eu sei que R1 tem componente A sobre 2 na direção positiva X, A sobre 2 na direção positiva Y. Então, eu posso já até fatorar o A sobre 2, porque eu sei que ele vai ter, né, nas duas componentes iguais, mas eu tenho que X chapéu nessa direção, mais Y chapéu nessa direção. Quem que é o R2? De forma similar, eu posso descobrir quem é o R2. O R2 agora ele tem componente negativa na direção X e positiva na direção Y, mas as duas componentes são A sobre 2, então eu já fatoro também. Então, menos X chapéu mais Y chapéu. O R3 ele tem componente negativa na direção X e na direção Y. Então, eu já posso também escrever o R3 como A sobre 2 menos X menos Y. E aí resta apenas o R4, né? R4, como ele tem componente positiva na direção X, negativa na direção Y. Então, ele é A sobre 2, X menos Y chapéu. Agora, com tudo isso, eu posso substituir lá nessa soma vetorial e depois separar componente a componente. Eu posso fazer isso depois, mas veja só que eu já posso fatorar o A sobre 2. Então, vamos lá. Vai ficar E igual a KQ, aí eu tenho A sobre 2 R3. Lembrar que R3 a gente já conhece. Agora, eu tenho que ir multiplicando isso aqui. Então, o primeiro termo é menos isso aqui, né? Veja que eu já fatorei o A sobre 2. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou só multiplicar isso por menos. Então, vai ficar menos X chapéu menos Y chapéu. Aqui, mais 2R2. Então, vai ficar, eu tenho positivo aqui, mas aqui eu tenho um negativo. Então, vai ficar menos 2X chapéu mais 2Y chapéu. Mais, né? Agora eu vou continuar aqui. Eu tenho menos 2 vezes isso aqui. Então, vai ser menos 2 vezes X chapéu, menos 2X chapéu. Certo? Desculpa, menos não, porque tem um menos aqui, isso vai dar mais. Então, continuando aqui, mais 2Y chapéu. Por fim, eu tenho o R4, que ele entra do jeito que está aqui, né? Porque ele é multiplicado por mais 1. Então, é mais X chapéu menos Y chapéu. E agora eu posso simplesmente contabilizar quanto X chapéu e quanto Y chapéu eu tenho nessa equação. Então, meu campo vai ser igual. Isso se repete. K, Q. Aí, veja. A sobre 2. Quem que é R ao cubo? R ao cubo é tudo isso aqui. Vai ser A ao cubo vezes 2 elevado a 3 meios, né? Porque eu tenho cubo e tenho a raiz quadrada aqui. E aqui embaixo eu tenho 2 elevado ao cubo. Então, 2 elevado ao cubo. Isso aí pode simplificar, vou fazer daqui a pouco. Mas o que importa aqui é eu contabilizar o vetor agora.
Então eu tenho menos x, menos 2x dá menos 3, mais 2x dá menos 1, mais x dá 0. Vou conferir. Menos, eu posso até fazer o seguinte, esse cancela com esse, e esse cancela com esse, dá 0. Né? Agora, a componente y. A componente y, né, não vai cancelar nenhum deles. Eu vou ter menos y com menos y dá menos 2y, e aqui dá mais 4y. Então, eu tenho 4y menos 2y dá mais 2y chapéu. Ok? Então, eu tinha o quê? Eu tinha 2 aqui, com 2, 4, menos 1, menos 1. Então, dá 2. E positivo. Então, eu posso cancelar esse 2 com esse 2. Posso cancelar esse A com esse 3, sobrando um quadrado. E aí, a resposta para o meu campo elétrico vai ser igual a quem? A KQ. KQ. Aí, aqui embaixo eu tenho A quadrado. E aí, sobra esse termo aqui, né? Que eu tenho 2 elevado a 3. Esse 2 elevado a 3 vai lá para cima. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a menos 3 meios vezes y chapéu. Aí você pode fazer essa conta aqui, né? 3 menos 3 meios, que vai dar o quê? Você faz o mínimo múltiplo comum lá, você vai ter 6 menos 3, dá 3 meios. Como aqui você tem o quê? 3 menos metade de 3 vai ser metade de 3. Então, vai ser 3 meios positivos, né? Então, a gente pode simplesmente apagar isso aqui e dizer que isso aqui é igual a 3 meios positivos vezes y chapéu. Então, esse é o campo elétrico, né, no centro do quadrado. Ele, aparentemente, se eu não tiver cometido nenhum erro, ele não tem componente x e tem componente y igual a isso aqui, né? Como a carga é positiva, ele vai apontar para cima, né? E tem esse modo. Basta você substituir o valor de K, de Q e de A que ele deu. Eu não vou fazer isso, porque é simplesmente uma questão de você fazer essa conta aí. Agora vamos tentar entender o porquê que isso deu um valor com uma carga, com um campo elétrico que não tem componente X. Né? Vamos fazer isso. Se eu quiser fazer um esboço desse campo elétrico aqui, como eu faria? Se você perceber, vamos pegar essa força, o campo elétrico, desculpa, devido a essa carga e essa carga. O campo elétrico devido a essa carga aqui vai apontar nessa direção, certo? Então, deixa eu apagar esses desenhos aqui para facilitar o meu raciocínio. Então, aqui no centro, né, se eu olhar para cá, essa carga ela vai ter um campo elétrico apontando nessa direção. Essa carga vai ter um campo elétrico apontando na direção radial também, mas para fora. Veja que como eles estão igualmente espaçados desse ponto e tem a mesma carga, a intensidade é a mesma, né? Só muda as direções. Então você vê que esses dois aqui, eles se cancelam na componente x. Então quando eu somar esses dois, você só vai ter componente y. Já se eu olhar para esses dois aqui, esse aqui vai ter um vetor campo elétrico nessa direção. Veja que eu desenhei ele maior do que esse, porque a carga é maior. E esse aqui vai ter nessa direção, né? Porque é negativo, ele vai atrair, né? O campo elétrico, desculpa, vai ser na direção da carga. E aí, quando você somar esses dois, você também não tem componente na direção x. E o resultado vai ser agora a soma desses dois aqui. Como esse é maior do que esse, a soma desses dois vai ser para cima, né? Por isso que o resultado deu um resultado que só tem na componente y, como a gente tem aqui, e é positivo, né? K e Q são positivos, o A ao quadrado aqui também vai ser positivo. Portanto, o desenho, a análise geométrica concorda com o nosso análise matemática que a gente fez, ok? Então, é assim que você resolve esse tipo de problema e a tática é sempre essa, usar a lei de Coulomb para o campo elétrico, junto com o princípio da superposição, entender quais são os vetores que estão envolvidos e fazer o cálculo. Sempre tendo em mente que você precisa ter uma noção geométrica para saber se sua resposta está correta.